Como cuidar de uma tartaruga? Escolhendo sua tartaruga. Escolha sua tartaruga. Existem muitas variedades de tartaruga e há diversos fatores a considerar quando se trata de escolher uma espécie. Desde a aparência ao ambiente que a tartaruga escolhida prefere e quanto dinheiro quer investir nessa criatura encarapaçada. Qualquer tipo de tartaruga que você escolher será um animal de estimação maravilhoso para a sua família. Uma vez que você se comprometer a cuidar dessa raça em particular. Algumas das raças mais comuns de tartarugas incluem a tartaruga de esporas africana, a tartaruga leopardo, o jabuti e o jabuti-tinga, a grega, a russa, a tartaruga de Hermann e a tartaruga estrelada indiana. A seguir, algumas coisas que você precisa saber sobre a escolha de uma tartaruga. Apesar de, no início, a tartaruga que você levar para casa ser pequena e fofa, ela poderá ficar com mais de 60 centímetros de largura após 5 ou 10 anos. Se estiver mesmo empenhado em ter uma por um longo tempo, tente não se deixar levar pela aparência do animal e pense em qual espécie se encaixa melhor no seu estilo de vida, nas suas condições financeiras e no seu ambiente. Compre a tartaruga de um vendedor de confiança. É importante adquirir o bicho de um vendedor respeitável, que tenha histórico de vendas bem-sucedidas e que possa prometer entregar um animal em boas condições de saúde. Evite obter seu bicho de estimação em uma exposição de répteis, pois pode ser provável que você o compre e nunca mais consiga localizar o vendedor. O ideal é que o vendedor garanta que sua tartaruga deve viver por pelo menos alguns dias, embora seja difícil ir além disso, uma vez que não como o vendedor verificar o modo como você cuida da tartaruga. Encontre um vendedor que se orgulhe de fazer um serviço personalizado. Quer esteja visitando uma pet shop ou tentando comprar pela internet. Se o vendedor disser que será fácil contatá-lo após o fechamento da compra, então é mais provável que você esteja fazendo uma transação segura. Existem algumas restrições legais quanto ao fato de manter ou criar algumas espécies de tartaruga, especialmente em relação às raças mediterrâneas. Se esse é o caso da tartaruga que você escolheu, assegure-se de que o lojista tem registro no IBAMA. Tenha certeza de que pode comprometer-se a longo prazo com sua tartaruga. Se só está interessado em cuidar de uma tartaruga por 1 ou 2 anos antes de abandonar o navio, então esse não é o animal de estimação ideal para você. As tartarugas podem viver de 50 a 100 anos, o que significa que seu adorável bichinho poderá viver mais do que você. Porém, não deixe que isso o assuste. Apenas cuide para ter uma tartaruga de estimação quando viver em um ambiente estável e lembre-se de que terá que encontrar alguém para cuidar dela se precisar se mudar. Você não precisa morar no mesmo lugar por mais de 50 anos. Mas saiba que deverá estar preparado para muitos anos de cuidado para com o novo morador da casa. Alimentando e manuseando tartarugas. Alimente a tartaruga. O tipo de comida que ela come dependerá bastante da espécie escolhida. É importante perguntar à fonte de origem do seu animal quais itens você pode incluir na dieta básica dele. Em geral, porém, a maioria das tartarugas se alimenta de um misto de vegetais que você pode encontrar em qualquer quitanda.
Quando são filhotes, elas precisam comer alimentos leves e mais macios, pois suas minúsculas mandíbulas encontrarão dificuldade em moer alimentos mais duros. Elas comem quase todos os vegetais, como brócolis, ervilhas ou couve, principalmente se você misturá-los. Mas é importante saber do que sua tartaruga específica precisa. O cágado, por exemplo, é uma espécie carnívora, destoando das demais. Pode ser que você tenha que dar suplementos à sua tartaruga. Os suplementos precisam ter cálcio e vitamina A. Vitamina D3 também é recomendada para tartarugas que vivem dentro de casa, sem muito contato com o sol. Algumas tartarugas preferem folhas de dente de leão, aipo, alface e algumas frutas. Uvas são uma opção válida. Trate a tartaruga com água. É importante que ela beba líquido suficiente para permanecer hidratada e saudável. Basta deixar água em uma tigela ou pires raso e cavar um buraco no chão do cercado para encaixar a tigela e não correr o risco da tartaruga entornar a água. O recipiente da água deve ser raso o bastante para que a tartaruga possa ficar sobre ele e colocar a cabeça na água sem submergi-la por completo. Troque a água diariamente. A tartaruga deve ter uma tigela de água, seja ela criada do lado de fora ou dentro da casa. Segure a tartaruga com cuidado. Nunca a derrube, pois se a carapaça quebrar, ela pode contrair uma infecção e morrer. Embora você possa ficar morrendo de vontade de segurar seu bicho de estimação, isso pode ser estressante para o animal. Se houver crianças por perto, explique a elas que seria melhor se admirassem e cuidasse da tartaruga à distância. Pegar demais a tartaruga pode assustá-la. Mergulhe seu filhote de tartaruga na água algumas vezes por semana. As tartarugas precisam de hidratação, especialmente quando jovens. Quando a trouxer para casa pela primeira vez, deverá mergulhá-la na água algumas vezes durante a semana, para que ela se sinta completamente hidratada, cuidando para que sua cabeça fique acima da água. Normalmente, depois que a tartaruga ser mergulhada, ela começará imediatamente a beber água. Isso será um sinal de que tudo está correndo bem. Lembre-se de que muito nem sempre é o bastante quando se trata de mergulhar sua tartaruga na água. Dia sim, dia não. No máximo, já deve ser ótimo. A água tem que estar morna. Escolha o tipo de abrigo que deseja para a tartaruga. É ideal que faça alguns abrigos externos para ela. Algumas pessoas acreditam que é desumano criar uma tartaruga apenas dentro de casa. Se quiser mesmo assumir o compromisso, saiba que deverá estar preparado para fazer alguns abrigos externos. A menos que a tartaruga seja muito pequena ou de uma espécie que seja capaz de permanecer apenas em casa. Se quiser que ela seja um animal de interior, então faça uma pesquisa e escolha uma espécie que saiba lidar com isso. Você ainda pode misturar e combinar, mantendo sua tartaruga dentro de casa nos meses mais frios e deixando-a ao ar livre durante os meses quentes. Você deve estar preparado para ambas as opções. Veja as seções abaixo para conhecer o tratamento apropriado para sua tartaruga. Seja ela uma criatura do meio externo ou interno. Cuidando de uma tartaruga em abrigos internos. Tenha um abrigo interno adequado. Se quiser manter a tartaruga dentro de casa,
Será preciso pensar no tipo de cercado desejado. Seja ele um aquário de vidro ou um terrário. Apenas tenha em mente que você deve ter pelo menos 6 metros quadrados disponíveis para um filhote. Um tanque pode servir para um filhote, mas ele ficará maior muito em breve. E você precisará garantir que seu animal tenha bastante espaço para crescer. Você pode usar vidro, mas as tartarugas ficam frustradas porque tentam atravessá-lo. Você pode colar papel do lado de fora do tanque para evitar que elas se confundam. Você também pode usar uma caixa de plástico ou uma bacia média para um filhote. Algumas delas têm o bônus de ter os lados foscos, que não frustrarão as tartarugas como o vidro. O cercado precisa ser alto o suficiente para a tartaruga não escapar. Forneça iluminação adequada para sua tartaruga que vive em casa. Se ela vive do lado de fora, então não é necessário se preocupar se ela tem luz suficiente. Mas se ela vive dentro de casa, será preciso cuidar para que tenha luz solar. Portanto, vitamina D, o suficiente para ficar saudável. Abaixo. Algumas coisas que você deve considerar ao procurar luz apropriada para sua tartaruga. Você precisa usar uma luminária, que deve ter pelo menos 100 W de potência para o calor. E outra luz UV sob a qual sua tartaruga possa se aquecer. Uma única lâmpada a vapor de mercúrio basta para proporcionar ao seu bicho o calor e a luz necessários. A temperatura da lâmpada deve estar entre 30 e 35 graus Celsius. Mas isso varia de acordo com a espécie. Posicione a lâmpada corretamente para que sua tartaruga seja capaz de absorver o calor enquanto descansa. Fornecer calor e luz à sua tartaruga não é apenas essencial, como é também útil para a felicidade da sua criatura. Elas adoram tomar um banho de luz. Obtenha o substrato apropriado para a tartaruga. Ele cobrirá o chão da área onde o animal ficará e precisará ter a composição adequada para a saúde e segurança do animal. A coisa mais importante é evitar que o solo fique muito úmido ou a tartaruga estará propensa a infecção. Ele deve ser bem drenado, porém não completamente seco. O substrato depende da espécie de tartaruga que você escolheu. Abaixo estão algumas coisas para considerar. Se o animal precisa de umidade média a alta, o substrato precisa ser capaz de reter a umidade muito bem. Fibra de coco ou turfa são alguns desse tipo de substrato. Se a tartaruga precisa de um clima mais seco, então o substrato deve conter fibra de coco seca ou pedaços de grama. Evite usar areia no substrato, pois as tartarugas podem comê-la e prejudicar-se por isso. Quando a tartaruga for de ambiente externo, o substrato não tem muita importância, já que o ambiente natural pode ser apropriado. Você pode acrescentar mais turfa ao ambiente, como um estímulo adicional. Apenas verifique se os aditivos são livres de substâncias químicas e pesticidas. Cuidando de uma tartaruga em abrigos externos. Construa uma barreira protetora para a tartaruga. Manter o bicho do lado de fora durante temperaturas normais é o ideal para ela. Entretanto, você não pode simplesmente colocá-la no quintal e deixá-la fazer o que quiser. Ao contrário, você precisará ter uma barreira à prova de fugas para que ela fique dentro do perímetro.
É possível usar blocos de concreto empilhados com argamassa ou muros de madeira pintada ou envernizada. A tartaruga tentará fazer uma toca cavando os cantos do cercado, para torná-lo seguro e agradável. Se ela fizer tocas, você pode acrescentar malha de arame abaixo da superfície da barreira para mantê-la segura. As tartarugas geralmente não lidam bem com o frio. Portanto, se vive em área de clima mais frio, será preciso preparar-se para colocar sua tartaruga para dentro durante uma parte do ano. A menos que a mantenha dentro de casa o tempo todo. Se for o caso, você deve escolher uma tartaruga que se dê bem em ambientes internos por uma parte do ano. Pelo menos, será mais fácil se você morar em uma região de clima muito quente e quiser ter uma tartaruga do lado de fora. Mas será preciso fazer sombra para certas espécies de tartaruga. Forneça abrigo para sua tartaruga. Será necessário um tipo de abrigo para sua tartaruga se sentir segura do calor, da chuva ou de outros elementos que venham a surgir. Você quer mantê-la aquecida mas afastada do calor intenso. O certo é fazer uma caixa de esconderijo para seu bichinho dormir e se proteger das mudanças no clima. Você pode fazer um abrigo de madeira e cobri-lo com alguns centímetros de areia, bem como um elemento aquecedor para o frio. Se necessário. Primeiro, apenas cave um grande buraco. Você pode colocar uma barreira de madeira compensada no fundo do buraco. Acrescente um teto na caixa de esconderijo para abrigar sua tartaruga. Cubra o abrigo com terra. Proporcione um ambiente com plantas para sua tartaruga. Você deve manter uma quantidade de plantas ao redor da sua tartaruga de exterior, para que ela possa comer e se sentir segura ao longo do dia. Procure saber mais a respeito da alimentação da espécie para ver quais plantas são e não são tóxicas. Em geral, muitas tartarugas comerão vegetais de folhas largas, como dente de leão, grama e trevo. Plantas vivas também ajudam a controlar os níveis de amônia e nitratos no solo, o que reduz a frequência de mudanças de substrato no ambiente. Estimule a tartaruga. Ela deve ter um ambiente excitante para manter-se ativa e ocupada. Você pode acrescentar algumas moitas para ajudá-la a cavar tocas e fornecer sombra. Faça também montes de pedras para dar à tartaruga alguma privacidade, desde que elas não sejam muito íngremes. É possível plantar árvores pequenas para fazer sombra e servir de abrigo, além de tornar o ambiente mais agradável, mantendo sua tartaruga saudável. Proteja a tartaruga de outras criaturas. Se você tem uma espécie que vive do lado de fora, será preciso tomar algumas precauções para protegê-la de predadores como os gatos. Se tem um cachorro, nunca deixe que ele fique perto da tartaruga. Mesmo os cães mais educados podem atacar sua tartaruga, sem qualquer aviso. Embora seja impossível manter o bichinho completamente protegido de pássaros, cachorros ou outros predadores, tente mantê-lo o mais protegida possível, fazendo vários abrigos e lugares onde ela possa se esconder, mantendo seu cercado intacto e ficando de olho no ambiente externo. Algumas pessoas recomendam que você cubra o abrigo de sua tartaruga com tela metálica para protegê-la de criaturas incômodas. Ajude a manter a tartaruga saudável se ela fechar os olhos.
Muitas pessoas pensam que algo está errado com os olhos da tartaruga se ela começa a mantê-los fechados. Na verdade, raramente é esse o caso. Se ela fica de olhos fechados, mergulhe em um pouco de água e cubra seu abrigo para que ele fique mais úmido. Se for um problema crônico, pode ser sinal de infecção, normalmente externa. Tente aplicar uma combinação de sal e água nos olhos de 1 a 2 vezes por dia até a tartaruga conseguir abri-los. Alimente-a com pequenas quantidades de espinafre, fonte de vitamina A cada 2 dias. O problema, em geral, é causado por deficiência de vitaminas e desidratação. Visite um veterinário especializado no trato com tartarugas se os sintomas persistirem por 1 semana. Ajude a tartaruga a permanecer ativa satisfazendo todas as necessidades dela. Apesar de ser normal para uma tartaruga filhote dormir durante a maior parte do dia, se o bichinho for completamente inativo, é preciso localizar a fonte desse problema. Abaixo listamos algumas razões por que sua tartaruga pode não ser tão ativa. Uma das razões mais comuns: a tartaruga está com muito frio. Crie-o cercado em um local tão quente quanto seu habitat natural. Cubra-o com madeira, serragem ou outros materiais, a fim de torná-lo mais aquecido. Se a tartaruga é de interior, faça com que ela receba bastante luz. A luz mais forte ajudará a tornar sua tartaruga mais ativa. Cuide para que o filhote mergulhe na água várias vezes durante o dia. Uma razão para ele ser inativo é a baixa hidratação. Minimize o contato com a tartaruga, pois o mesmo pode ser estressante. Crie uma alimentação balanceada. Verifique se os suplementos e vegetais estão dando à tartaruga tudo o que ela necessita. Mantenha a carapaça da tartaruga firme. Se ela tem a carapaça mole, então é provável que não esteja recebendo luz suficiente. Essa é uma rara condição para tartarugas de exterior, mas pode acontecer com tartarugas de interior devido à dificuldade de acesso a uma fonte de luz. Se sua tartaruga de interior tem a carapaça mole, garanta que ela esteja um pouco mais próxima da fonte de luz UV e que a lâmpada seja trocada depois de pelo menos 9 a 12 meses, para que a luz continue fresca e ativa. Mantenha a higiene adequada. Lave as mãos com água e sabão após mexer na sua tartaruga, já que ela pode transmitir salmonela. De preferência, lave sempre as mãos após lidar com qualquer bicho de estimação.